Seja bem-vindo a mais esse episódio do IDJF. Eu sou Gabriel Lopes Garcia e estou diretor de comunicação. Nesse vídeo, conversamos sobre corpos desviantes das pessoas transexuais e das pessoas intersexuais. Encontrei na internet, recentemente, dois exemplos que mostram como que nós, enquanto sociedade, criamos certas condições para aquilo que chamamos de sexualidade normal. E então nós vamos classificar aqueles corpos e aquelas expressões de sexualidade que se encaixam naquilo que a gente chama de normalidade, e tudo que estiver fora desse padrão é então considerado desviante. Primeira notícia que eu encontrei é a respeito de uma aluna trans que foi agredida em uma escola. Segundo a reportagem, que está aqui na descrição do vídeo, ela foi chamada pelo seu nome masculino, que é a sua origem biológica, e isso motivou o início de uma briga, uma confusão generalizada, que acabou sendo gravada e foi parar na internet. É mais um episódio que mostra o quanto que as pessoas transexuais são desrespeitadas justamente porque elas tratam o seu corpo e querem fazer algumas modificações que não estão de acordo com aquilo que a sociedade considera que seja normal, que geralmente é equivalente a dizer aquilo que é saudável. Um outro exemplo que eu encontrei foi de uma pessoa intersexual que passou por uma série de cirurgias e só aos 28 anos de idade é que essa pessoa foi descobrir o motivo dessas cirurgias, de que ela é uma pessoa intersexual. Então ela já passou toda uma vida passando por várias cirurgias que faziam uma adequação do seu sexo biológico ao gênero que lhe foi atribuído e nem sequer sabia a esse respeito. São dois exemplos entre vários que a gente poderia pegar que vêm demonstrar a dificuldade que a sociedade tem em respeitar os corpos das pessoas que fogem à regra daquilo que é considerado uma normalidade. Lembrando que a intersexualidade é uma condição do sexo biológico. É aquele indivíduo que possui uma organização que envolve os aspectos de genitália, hormônios sexuais e cromossomos, que não são nem o macho típico nem a fêmea típica. Nós conhecemos na espécie humana por volta de 42 estados intersexuais. E a pessoa transexual é aquela que psiquicamente se vê diferente no que se refere ao seu gênero daquilo que lhe foi atribuído ao nascimento. Por exemplo, eu nasci no corpo de macho, me foi atribuído então o gênero masculino. Caso eu me identificasse enquanto uma mulher, psiquicamente falando, ou de uma outra forma diferente do macho, que é chamado de não binário, eu então seria uma pessoa transexual. Esses exemplos mostram quanto que a nossa sociedade tem a necessidade de encaixotar a sexualidade de maneira muito rígida e de fiscalizar o cumprimento desse encaixamento dos corpos e das pessoas. Para isso, então, vai acontecer a fiscalização e o patrulhamento do corpo do outro e uma fiscalização se ele está fazendo, se está adequado ou não com aquilo que é considerado a norma. A manifestação mais evidente dessa necessidade de fiscalização se dá nessas agressões, que são as agressões verbais, as agressões físicas. Nosso país é o que mais mata e mais agride pessoas transgêneras no mundo, e também na comunidade intersexo, quando se tenta já desde o princípio da vida dessas pessoas encaixar em um ou outro gênero, retirando dessas pessoas o direito de autodeterminação sobre os seus próprios corpos. Isso é interessante porque mostra os limites da nossa sociedade entre um discurso de liberdade e até onde ele vale e para quem ele vale, especialmente no que se refere ao uso do corpo e à manifestação da sexualidade humana. A doutrina espírita trabalha nos parâmetros da lei de liberdade, portanto, cada um de nós é livre para fazer as intervenções e as manifestações corporais conforme o nosso próprio livre-arbítrio, sabendo que qualquer tipo de escolha vai acarretar as suas consequências.
Mas é interessante observar que muitas vezes as pessoas levantam esse argumento contrário às manifestações das pessoas trans e à questão dos estados intersexuais, dizendo que a pessoa planejou reencarnar nesse corpo, não deveria mexer e por aí vai. No entanto, essas pessoas não usam desse argumento quando as criaturas resolvem fazer uma intervenção por outros motivos, estéticos, por exemplo. Então, nada desse discurso é utilizado e simplesmente respeita o livre-arbítrio da criatura. A doutrina espírita nos lança um convite para ir mais além, que a gente aprenda a respeitar a variedade sexual humana nos corpos que naturalmente já se apresentam assim, como no caso dos estados intersexuais. Já fiz um vídeo abordando esse assunto, que Deus criou macho, fêmea e intersexual, e também aprender a respeitar as pessoas transexuais, na maneira como elas gostam de conduzir o seu próprio corpo. A gente tem que aprender a ter uma posição de mais respeito e de garantir a essas pessoas o direito de se utilizarem do seu corpo conforme lhes agrada. Não é da nossa competência o papel de fiscalizar, de patrulhar ou de fazer imposições ideológicas, dizendo que a pessoa vai ter problema assim, assado, ou que vai ter tais consequências em futuras encarnações, que isso, na verdade, é apenas disfarçar o preconceito, colocar um verniz de conteúdo doutrinário. A nós espíritas compete estudar, acolher, compreender a variedade sexual humana e garantir a liberdade para que todas as pessoas vivam na sociedade conforme estejam mais confortáveis. É o meu recorte a respeito desse tema. Desejo que seja útil para você. Peço para curtir e compartilhar, nos ajudando a divulgar o Espiritismo. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço. Até a próxima.